A paz do Senhor, galera abençoada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o presbítero Edílio e hoje nós iremos dar continuidade à nossa série de devocionais Estamos Perdidos. No nosso quarto episódio nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus, estamos perdidos quando deixamos de orar. Então, como diz a nossa querida diaconisa Simone, bora lá? Vamos refletir um pouquinho aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse essas palavras a 3 discípulos, no Getsemane, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Jesus então tinha se retirado um pouco dos demais discípulos com esses 3, deixado eles e se retirou um pouco mais para orar e pediu que eles estivessem juntamente com ele intercedendo a Deus em oração. Mas quando o nosso mestre voltou, os discípulos estavam dormindo. Então o Senhor os alertou quanto ao perigo da falta de oração e da falta de vigilância, para que nós então venhamos estar fortes. É necessário permanecermos o tempo todo constante, vigiando e orando ao nosso Deus. Quando então nós meditamos um pouco nessa palavra que Jesus disse aos discípulos, nós vamos perceber que quando não oramos, quando não temos uma vida de oração, nós estamos então a um passo do abismo. Jesus aqui fala: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja que o nosso Senhor Jesus ele nos exorta para que nós então venhamos ter condição de dizer não às tentações, de dizer não ao mundo. É necessário termos uma vida constante de oração o tempo todo, em todos os lugares. Quando nós não oramos, nós ficamos fracos às tentações e cedemos. Cedemos por qualquer coisa, barganhamos os valores cristãos, trocamos a nossa fé por nada. Por que por nada? Porque por qualquer coisa que nós venhamos trocar ou barganhar a nossa fé é muito pouco diante de tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está a nos dar na vida eterna. A oração é o que nos aproxima de Deus. Isso por meio de palavras, de pensamentos, em público ou em secreto. É necessário que o tempo todo a nossa mente esteja conectada com o nosso Salvador, que venhamos vigiar e orar sem cessar. A oração, ela nos fortalece para resistirmos às tentações desse mundo, para resistirmos às investidas de Satanás e não abandonarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Veja que então Jesus ele tinha ciência de todo momento de grande dificuldade, de grande tribulação que ele estava a passar. Ele disse essas palavras aos seus discípulos momentos antes dele ser capturado para levar então para o seu momento de sacrifício. Jesus sabia a grande dificuldade que aqueles discípulos iriam passar. Como de fato Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus está então nos alertando para que nós não venhamos abandonar Ele, para que nós não venhamos negar o Seu nome. É necessário estarmos o tempo todo constantes em oração. Em Mateus 6, do versículo 5 ao 8, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos deixa claro qual é o tipo de oração que agrada a Deus. Talvez o mais perdido não é aquele que deixou de orar, mas aquele que não está sendo sincero com Deus em suas orações. Veja que em Mateus 6, do 5 ao 8, nosso Senhor Jesus vai nos deixar claro que a oração que agrada a Deus é aquela oração que tem sinceridade, é aquela oração que expressa o desejo do coração, que expressa o que está dentro de nós. A oração que agrada a Deus é a oração que tem sentimento, a oração que é verdadeira. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não adianta teatro, não adianta palavras bonitas. A oração que agrada a Deus é aquela que tem sentimento, é aquela que tem sinceridade dentro do coração.
Em Tiago, na sua carta, ele nos fala que o motivo de nós não sermos atendidos em nossas orações ao Pai é porque pedimos mal. Às vezes queremos que a nossa vontade seja feita e não a de Deus. Mas nosso Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso que mesmo nós, não sendo merecedores, Ele teve tanta misericórdia de nós, que mesmo quando nós não sabemos orar, mesmo nós não sabendo orar, o Espírito Santo, a qual Ele nos concedeu, então eleva com gemidos inexprimíveis a nossa oração, conforme a vontade de Deus. Ele apresenta a nossa oração diante do Pai. Ele não pede conforme a nossa vontade, Ele pede ao Pai, Ele intercede ao Pai conforme a vontade do Pai, para que as nossas necessidades sejam então supridas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste bem atenção nisso. Deus, Ele quer realizar uma obra extraordinária na sua vida. Ele está aí, do seu lado, nesse momento. Ele está aí, Ele está aguardando você abrir a boca ou você abrir a sua mente para falar com Ele. Deus quer te ouvir, Deus quer ouvir você apresentar diante dEle todas as suas súplicas, as suas necessidades. Deus quer que você reconheça a sua dependência dEle como o único e suficiente Salvador de sua vida. Busque o Senhor a todo tempo, seja no momento de fartura ou no momento de dificuldade. O Senhor é contigo. Conforme a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10, pois todo o que pede, recebe. Confia nessa palavra. Nada é impossível ao que tem fé. A oração é a chave para então recebermos as bênçãos de Deus em nossas vidas. É a chave para manter viva no nosso coração a esperança da salvação. Nós temos, amados irmãos, que fortalecer o Espírito, e esse fortalecimento ele vem por meio da oração e mortificar a carne, para que então venhamos resistir às tentações desse mundo e venhamos permanecer firmes até o momento em que as trombetas tocarem e ouvirmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chamando para vivermos a eternidade com Ele. É através da oração que recebemos o perdão para os nossos pecados. É através da oração que encontramos paz, que encontramos calma, tranquilidade. É através da oração que somos curados. Se te faltar palavras, proste-se diante de Deus. Abre o seu coração, fala com Ele em secreto, confia no Senhor, deixa Ele cuidar de você. Amém? Para fechar com chave de ouro, ouça nesse momento o hino Falar com Deus, Novo Tom. Achou esse material edificante para a sua vida espiritual? Curta, compartilha, deixa aí um comentário em nome do Senhor Jesus, para que essa palavra alcance mais vidas para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador. Amém?